Bom, muito prazer, sou Luiz Carrilho e hoje a gente vai começar, finalmente, a falar mais sobre o dinheiro. Nessa aula, a gente vai entender um pouco mais sobre a história e o segredo do dinheiro. Então, inicialmente, eu queria te fazer uma pergunta. Para você, o dinheiro é algo natural? Ele vem da natureza? Eu diria que não. O dinheiro é uma criação do ser humano. Então, se você tinha essa dúvida, eu espero que tenha esclarecido e que essa aula esclareça um pouco mais o porquê o dinheiro é uma criação e não é algo natural. Mesmo que pareça ser natural, né? A gente convive tanto com o dinheiro desde que a gente nasceu, pelo menos eu, desde que eu nasci, eu via o dinheiro nas coisas. E então o dinheiro, mesmo parecendo ser algo natural, ele não é algo natural. É uma criação do ser humano. E o que mais é uma criação do ser humano que a gente vê no dia a dia? Seria a linguagem. Igual eu estou conversando aqui com você, eu estou fazendo uso da língua portuguesa. E quando a gente é neném, né? A gente nasce, vem ao mundo e começa a copiar os nossos pais, que é assim que a gente fala as nossas primeiras palavras. Nosso pai fala, mamãe, papai, e a gente fala, mamãe, papai, e por aí vai. Só que, vamos imaginar que a gente tenha 2, 3 anos. Geralmente a criança já consegue falar, ela sabe se comunicar já com a língua portuguesa. Mas mesmo assim, ela precisa ir para a escola, e na escola ela aprende a gramática, ela aprende o português em si, as regras, como escrever uma boa redação, e por aí vai. Então, por que com o dinheiro, muitas das vezes a gente não é introduzido à educação financeira, né? A gente não é educado sobre o dinheiro. A gente só olha e aprende, de certa forma, a copiar os nossos pais. Se o nosso pai não teve a educação financeira e ele gasta dinheiro à toa, de certa forma, ele vai no mercado, tem 2 opções, né? Uma com promoção, outra sem. E as duas são literalmente a mesma coisa, o que só muda é a marca, ele sempre compra mais cara, às vezes a gente perde essa noção de, bom, eu preciso economizar nessa coisa, ou economizar não faz sentido. Então a gente vai copiar o comportamento do nosso pai, igual a gente fazia quando a gente era criança, copiando o que nossas mães e nossos pais falavam. O dinheiro, de certa forma, a gente aprende da mesma forma. A gente copia, mas na escola a gente não é introduzido sobre o dinheiro. Mas ok, que não é porque você não foi educado financeiramente, não quer dizer que você não vai saber lidar com o dinheiro. Óbvio, se seu pai é um bom exemplo de uma pessoa educada financeiramente, você imita ele, a forma que ele lida com o dinheiro, vai funcionar perfeitamente. Você se torna, de certa forma, um especialista em dinheiro, imitando o comportamento dos outros. Isso é normal, até na própria língua portuguesa. Se eu quero ser um palestrante e eu imito um palestrante de sucesso, provavelmente eu vou me tornar um palestrante de sucesso. E querendo ou não, nada compensa mais hoje em dia do que você ser especialista em dinheiro, você entender como lidar bem com dinheiro. Afinal, independente da sua profissão, mesmo que você mude de carreira 3 vezes, começou como um caixa de supermercado, depois virou gerente, e aí você troca de carreira, vai para o mercado digital, por exemplo. Em todas as 3 profissões, você vai ter que ter dinheiro, você vai ganhar dinheiro e vai lidar com esse dinheiro. Da mesma forma, se você for para outro país. A diferença, se eu me mudo para os Estados Unidos, eu não vou estar lidando com real, eu vou estar lidando com dólar. Se eu for para a Europa, o euro e por aí vai. Mas nada compensa mais hoje em dia do que ser especialista em dinheiro. Afinal, o dinheiro está presente em todo lugar. E como a gente vai ver aqui no decorrer do nosso curso, os benefícios perto dos malefícios de entender sobre o dinheiro são muito maiores. Vale muito a pena eu entender sobre o dinheiro do que eu não entender. Você perde muito dinheiro não entendendo e você ganha muito dinheiro entendendo sobre o dinheiro. E algo que eu acho muito importante ressaltar, mesmo que alguém invista para você, seja uma corretora, algum amigo seu, ou um contador, ou você mesmo invista, ou uma IA no futuro, eu não vejo isso sendo muito difícil, acho que até hoje em dia já existe IAs que investem para você, né? No final, a decisão é sua, onde e o que você faz com o seu dinheiro. E eu vou trazer aqui uma ideia, para começar a nossa aula de fato, do historiador Yuval Harari. Ele é criador de vários livros, em especial Sapiens. Acho que alguém, alguma vez na vida, já ouviu o nome desse livro em algum lugar. E a ideia dele é, o dinheiro é a única ficção que todos os seres humanos acreditam. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em signos e por aí vai. Mas no final das contas, o dinheiro, todo mundo acredita. E por que isso? Antigamente, né, a gente vai ver mais pra frente na nossa aula, a gente tinha moedas de ouro, moedas de prata. Eram coisas que, querendo ou não, tinham um certo valor, eu tendo ou não. Hoje em dia, o dinheiro está cada vez mais digital. Ele está saindo da nota, está indo para os aplicativos de banco. E nos aplicativos de banco, querendo ou não, é só um número numa tela, não é físico. Ele não tem um valor de fato que eu já consiga pegar. Então, o dinheiro cada vez se torna mais abstrato, cada vez mais fictício. E para chegarmos até os dias de hoje,
a gente passou por muita coisa, né? Hoje em dia o dinheiro é praticamente totalmente digital e tiveram muitas implicações até chegarmos a esse ponto. Então, onde tudo começou? Como a gente pode ver aqui no slide, a gente tem uma imagem de pessoas trocando itens. E esse é o problema que gerou o início da criação do dinheiro. O problema da coincidência dos desejos. O que é isso? Vamos imaginar que antigamente eu era um caçador e eu sempre tinha um cervo, uma mochila quando eu andava por aí. A gente era nômade, né, normalmente. E eu encontro uma tribo rival. Essa tribo rival, ela é amigável. Então, se eu olho para eles, eles não vão me matar e eles também vão querer conversar comigo. A gente consegue trocar informações. Nisso, um deles quer o meu cervo. Ele quer comida para a família dele. Só que ele está me oferecendo o que em troca? Ele me oferece frutas. Só que eu já tenho frutas na minha casa. Então eu não posso realizar essa troca com ele. Então o que vai acontecer com a família dele? Ele vai passar fome? Não. Ele vai encontrar alguém, por exemplo, que ofereça um item que eu desejo. Eu quero sal. Ele vai ter que ir lá, trocar com alguém que queira frutas por sal, para então conseguir trocar comigo o sal pela minha carne. Só que você vê que isso não é muito eficiente, depende do que eu quero e do que ele quer, sendo que não tem nada em comum. Se o nosso desejo nunca bater, eu quero sal, só que quando ele consegue um sal, eu já tenho sal, agora eu quero fruta, mas ele não tem mais a fruta. Então, esse problema fez com que o dinheiro precisasse ser criado. E com esse problema da coincidência dos desejos, as pessoas da época começaram a perceber que alguns itens eram mais procurados do que os outros, fazendo com que assim surgisse a moeda mercadoria. Itens que eram comumente procurados passaram a agir como dinheiro, né? A moeda da época. E nessa época a gente tinha conchas, sal e principalmente metais valiosos como ouro e prata. Por que eles eram valiosos na época, né? Ninguém sabia que ouro, igual hoje em dia, valia muito dinheiro, mas ele tinha algum chamado, né? Dourado, a prata também, e eles se preservavam ao longo do tempo. Então eram itens chamativos, o que, querendo ou não, implicava um valor naquele item. E um fato bem curioso é que, antigamente, os soldados romanos eram pagos com sacos de sal. E daí que vem o termo de hoje em dia de salário, né? Pois eram pagos mensalmente sacos de sal, o que deu origem à palavra de salário, que é usada até hoje em dia. Só que de todos esses itens que eu falei aqui, um item em particular se destacou em relação aos outros, que é o ouro, né? Um metal precioso. E por quê? Se a gente pega aqui uma tabela periódica, a gente consegue ver que a maioria dos elementos são gasosos, o que não dá para fazer como se fosse uma moeda, não vou ensacar vento, né? Mesmo que as companhias de salgadinho hoje em dia sejam muito boas fazendo isso. Os outros elementos são líquidos, né? A grande maioria. Então, mesma coisa, fica complicado movimentar líquido, trocar líquido, é muito fácil manipular, né? Você mistura alguma outra coisa. E outra parte é tóxica. A gente tem, por exemplo, o urânio. Você não vai querer andar com urânio no seu bolso, porque depois de um tempo você vai morrer pegando radioatividade, etc. Então, por que hoje em dia a gente encontra muitos registros de moedas de ouro e de prata, e não de outros metais naquela época? Porque dado esses itens destacados aqui na tabela, vou dar uma lida rapidinho, que são rutênio, ródio, paládio, prata, ósmio, irídio, platina e ouro, eles têm uma característica muito específica que é, eles não oxidam, eles não enferrujam, eles mantêm o seu valor no decorrer do tempo. Tanto que a gente encontra moedas de 2, 3 mil anos atrás que são idênticas, não perderam suas características. Podem estar sujas, né? Podem ter perdido parte da imagem do imperador e etc. Mas o ouro em si é o mesmo. Se eu fizesse uma moeda de ferro e de cobre, o cobre, para quem não conhece, tem uma coloração marrom, vamos dizer assim. Ele se tornaria verde com o decorrer do tempo, que seria a oxidação. A mesma coisa para o ferro. Acho que todo mundo aqui já viu alguma barra enferrujada, ou pesquisam aí no Google para vocês terem uma noção. O ferro e o cobre perdem o seu valor no decorrer do tempo, pois eles perdem as suas propriedades naturais. Por isso que era muito comum a gente ver moedas de prata e ouro, pois foi notado que esses metais se mantinham com o decorrer do tempo. Logo assim, eles tinham um valor embutido neles já só por existirem. E de tanto ter esse valor, né, perceptível nesses metais, algumas culturas, como por exemplo os incas,
respeitavam muito esses metais, né? Eles eram muito valiosos, pois diziam que o ouro era o suor do sol e a prata eram as lágrimas da lua. Então, mesmo que eles não tivessem uma moeda de troca, ouro e prata eram muito bem receptivos no escambo que eles realizavam. E uma característica que destacou muito também esses metais, né, a prata e o ouro, era o ponto de fusão baixo. Para quem não sabe, o ponto de fusão é quando, dada determinada temperatura, o metal começa a derreter, fazendo com que ele fosse facilmente maleável. Antigamente, né, a gente não tinha uma tecnologia tão desenvolvida quanto hoje, então a gente atingia, por exemplo, um forno 200, né, 300 graus. E com essa temperatura, essas moedas conseguiam ser cunhadas. O que é cunhar uma moeda? Vamos imaginar que eu pego um martelo, coloco uma imagem no martelo, igual essas imagens aqui no slide. Um rosto, uma figura mítica, uma deusa, e eu coloco essa imagem no martelo e bato no metal quente. Ele vai ficar com o formato daquele que estava no molde do martelo, fazendo com que a moeda seja facilmente criada antigamente, além de representar também um estado, um povo, por aí vai. E outra característica importante desses metais é que eles eram facilmente transferíveis, né? Eu conseguia levar de um lado para o outro uma moeda ou um saco de moedas, serem divisíveis, então se um estado quisesse, ele poderia repartir o ouro e diminuir o tamanho das moedas e outras coisas, serem fáceis de transportar, igual eu falei, um cidadão conseguia transportar, e se eu colocasse numa carruagem, né, seria muito fácil levar em maiores quantidades essa mesma moeda para outros lugares. Além de ter a propriedade que eu comentei antes, que é resistente à deteriorização. Diferente da prata e do ferro, eles mantêm as suas características no decorrer do tempo. E claro, né, antigamente eles não tinham conhecimento de algumas funcionalidades da moeda, que a gente sabe hoje em dia, que são essas três principais que estão aí na tela, que seriam unidades de conta, igual hoje em dia a gente tem no Brasil, a gente tem 10 reais. O real é a unidade de conta da nossa moeda, de certa forma. Nos Estados Unidos, o dólar, na Europa, o euro. Como meio de troca, se eu vou no mercado, com 10 reais eu consigo comprar 1 quilo de pão. Esse seria um exemplo de meio de troca. E o principal é a reserva de valor. O quanto esse dinheiro mantém o seu valor com o decorrer do tempo. Por eles usarem moeda de ouro e prata, e como eu já tinha falado, esse metal não perde suas propriedades com o decorrer do tempo, ele é uma ótima opção de reserva de valor. Afinal, ele vai ser o mesmo daqui 2.000 anos. Diferente do real, que a gente consegue ver uma deteriorização graças à inflação, o que é um tema da próxima aula. E essa perca de valor de uma moeda com o decorrer do tempo é um dos principais problemas que a gente encontra na moeda, dado que ele afeta as outras duas principais funções da moeda, que é ser um meio de troca. Como a gente consegue ver, 20 anos atrás no Brasil, 10 reais comprava muito mais coisa do que compra hoje em dia. Da mesma forma que é uma unidade de conta que para de fazer tanto sentido, não vou dizer assim, mas que a gente tem que ajustar, né? Afinal, 10 reais comprava uma coisa, agora não compra mais. Então, esses 10 reais não valem mais os 10 reais de antigamente. E se a gente perde a reserva de valor e, consequentemente, ele para de ser usado como meio de troca, a moeda para de ser considerado uma moeda. Afinal, ninguém mais está usando essa moeda. Um exemplo simples, né, de uma moeda parar de ser usada é se eu quisesse comprar uma casa e tentasse oferecer, sei lá, carne de porco ou outras coisas por essa casa. Hoje em dia, a gente paga tudo com real. Um caso que eu acho engraçado, né, a casa dos meus avós, o meu avô trocou por 20 cabeças de boi, antigamente, acho que eram 30, 40 anos atrás, o que hoje em dia é muito mais difícil de se ver, dado que as transações são feitas principalmente usando a nossa moeda, o real. E, obviamente, essas moedas, antigamente e até hoje em dia, não eram perfeitas. Por quê? Elas eram extremamente pesadas. Acho que todo mundo aqui já andou com uma bolsa cheia de moedas, que seja um bolsinho. Ele pesa muito na bolsa, né? Minha avó tinha muito esse problema. Meu ombro está doendo porque eu tô com muita moeda na bolsa. Se você anda no bolso também, fica mais pesado. E imagine isso em grandes volumes. Vamos imaginar que eu quisesse comprar uma casa usando moedas de R$1. Eu teria que carregar 2 caminhões com moedas de R$1. Então, o transporte fica muito complicado. Além delas poderem ser adulteradas, principalmente quando é prata e ouro, que são itens que já são valiosos por si só. Então, o que as pessoas faziam? Pegavam moedas de prata e ouro e roçavam uma nas outras. Nisso, caía pó de ouro ou pó de prata.
E esse pó era trocado posteriormente por outros itens, enquanto eu usava a mesma moeda. Só que essa moeda perdeu parte de seu valor, já que não é a mesma, ela foi adulterada. E os estados propriamente também faziam isso, iam diminuindo o peso da moeda com o passar do tempo. E os comerciantes da época ficavam, pô, você está querendo comprar 10 quilos de porco por uma moeda de ouro. Só que essa moeda de ouro tem que pesar 10 gramas, então eles pesavam o ouro que você entregava e viam que estava pesando 9. Então você estava passando a perna no comerciante. E o comerciante começou a desconfiar. Pô, todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode adulterar a moeda. Como a gente consegue solucionar esse problema? Então, a partir daí, começaram a surgir as casas de custódia, que são praticamente o que os bancos são hoje em dia. O que elas faziam? Você levava o seu ouro e a sua prata e eles te davam um certificado. E esse certificado podia ser trocado de volta pelo seu ouro e sua prata. E as trocas começavam a ser feitas por esses certificados. Então, ao invés de eu ir num lugar e entregar para você uma moeda que podia ou não pesar as 10 gramas corretas e comprar pão, eu te entregava um certificado que você iria trocar num banco e com certeza receberia essas 10 gramas de volta. E essas casas de custódia, então, criaram a nova era do dinheiro representativo, mais conhecido como papel moeda, onde um papel podia ser trocado por metais preciosos ou itens de valor. E essa era do dinheiro representativo durou até 1971, onde a gente teve comumente o lastro em ouro nas moedas. O que isso quer dizer? A gente tem aqui, por exemplo, o dólar. O dólar podia ser trocado nos bancos por uma certa quantidade em ouro. Era isso que o dinheiro garantia. E o que isso quer dizer? O ouro é um metal escasso. Como a gente pode ver aqui, o ouro minerado no mundo não enche 3 piscinas olímpicas. Então, é um metal muito raro, né? Não tem grandes quantidades como ferro, cobre. Isso indicava o quê? O dinheiro é escasso, o dólar era escasso. Então os bancos podiam ir emitindo as suas próprias moedas, por exemplo o dólar, eu vou ir emitindo mais dólar. Só que nisso tinha um problema. Se eu emito muita moeda, essa mesma moeda tem uma taxa fixa de conversão por ouro. Então, se as pessoas começam a ir em massa nos bancos trocar por ouro, vai chegar uma hora que não vai ter mais ouro. Tanto que foi alguns casos de bancos que iam à falência, quando todas as pessoas passavam a desconfiar e de fato tinha algum problema, que o banco ficava sem ouro e as pessoas também ficavam sem o seu ouro, dado que o dinheiro não tinha mais esse valor pela falta do ouro. Então tinha esse, de certa forma, limitação dos bancos de emitirem moedas. Mesmo que raramente as pessoas fossem lá e trocassem as suas notas por ouro, caso acontecesse, os bancos quebrariam. E o principal problema é se um estado, o banco central de um país ou de um estado, começasse a emitir muita moeda e as pessoas fossem lá trocar, fazendo com que o país, de certa forma, quebrasse. E, dado essa raridade das pessoas trocarem de fato o seu dinheiro por ouro, obviamente, algum banco ia querer se aproveitar dessa ideia, o que foi o caso da bolha de Mississippi na França. John Law, que veio fugido da Escócia para a França, era adepto à ideia do papel moeda, deu essa sugestão e foi promovido a ministro da Economia na época e implementou o papel moeda na França, criando um banco central lá. E junto com essa ascensão dele a ministro da Economia, né, o equivalente da época, ele também se tornou o CEO da Companhia do Mississippi, que era uma empresa que era responsável por explorar a terra do Mississippi no Mundo Novo. Então o que aconteceu foi, John Law foi lá, instalou o papel moeda na França, colocou os metais preciosos no Banco Real, começou a abusar dessa confiança das pessoas em não realizar essa troca do papel moeda dos metais preciosos. E esse papel moeda que entrava na economia da França era muito comumente usado pelas pessoas para comprar ações, né, o equivalente de hoje, a bolsa, a Companhia do Mississippi, fazendo com que cada vez mais ele de certa forma ganhasse mais dinheiro, né? E nisso, cada vez mais dinheiro era injetado na companhia, só que a companhia de fato não trazia resultados.
eles emitiam relatórios, não, que o Mississippi é uma terra de muitas riquezas, etc., para a população, fazendo com que essas ações se valorizassem, só que na economia francesa e na companhia não entrava de fato nada de Mississippi. O Mississippi é uma terra pantanosa. E além disso, ocorreu também que com a maior criação, injeção de capital do banco, né? Porque em teoria a gente está ficando rico com a companhia do Mississippi, vamos gerar mais moeda. Só que não estava entrando metais preciosos no banco real, fazendo com que tivesse aquele problema. Se as pessoas fossem trocar o dinheiro por ouro, daria tudo errado. Outra coisa, outro fator que é interessante nessa história, a companhia do Mississippi era como se fosse um esquema de pirâmide. John Law fez com que quanto mais acionistas comprassem, né, ele pagava dividendo para os antigos e por aí vai, fazendo com que, caso parassem de comprar, o esquema todo daria errado, já que não vinha nada do Mississippi de fato. E isso foi acontecendo, até que alguns nobres na época, né, mais esclarecidos, que já tinham bons resultados dadas as ações de sucesso do Banco do Mississippi, foram no Banco Central e decidiram trocar o seu dinheiro pelos metais preciosos devidos. Só que essa troca parou de acontecer, porque se fossem poucas pessoas, não teria problema. Mas como o capital, como o papel moeda foi muito grande e praticamente acabaria com o estoque de ouro do Banco Real, eles decidiram interromper essa troca, tirando esse lastro em ouro, fazendo com que os franceses se revoltassem na época e no final das contas, né, John Law foi expulso, ele morreu sozinho e muitos franceses vieram, né, a falir ou perder praticamente todo o seu capital, dado essa bolha do Mississippi. E é muito engraçado que esse incidente não aconteceu somente na França, aconteceu em diversos lugares do mundo, mas esse é um incidente que eu achei legal comentar aqui com vocês, que dá para ter uma noção do quão importante é ter essa escassez do dinheiro e essa segurança que ele pode ser trocado por algo mais valioso. E geralmente, né, não são somente nesses casos de bolhas, igual foi o exemplo da bolha do Mississippi, onde a emissão do papel moeda é muito maior em relação ao seu devido lastro. No período de guerra, é muito comum acontecer essa grande emissão do dinheiro. Se a gente olha, guerra do Irã, guerra da Ucrânia, que a gente está tendo recentemente, é muito dinheiro emitido, por exemplo, o dólar, para sustentar essa guerra, para bancar essa guerra, fazendo com que ele perca parte do seu poder de compra, que é o que acontece hoje em dia. E na época, quando ainda tinha um lastro em ouro, a guerra fazia com que, como eu gerei muita moeda, essa conversão por ouro passa a ser menor. Um outro exemplo histórico disso, né, da emissão de papel moeda em períodos de guerra, é a guerra do Napoleão contra a Rússia, né? Como que ele pagou a guerra? Ele emitiu mais papel moeda, não somente do próprio país, como também na própria Rússia, né? Os russos tiveram que emitir mais papel para lutar contra o Napoleão. E por que a guerra é algo tão importante? Gera essa necessidade de criar mais papel moeda. Porque geralmente as guerras são existenciais. O que isso quer dizer? Se eu perco uma guerra, eu posso perder o meu país, né? Alguém me domina. A gente perde as nossas raízes, perde a nossa cultura e é sobreposto pelo país vencedor. Por isso que é muito importante defender o nosso país a qualquer custo, né? E o papel moeda é uma forma da gente bancar essa guerra, fazendo com que a gente consiga defender o nosso país com sucesso. Então, durante guerras, era comum que a gente tivesse um dinheiro sem lastro, como se ficasse num limbo onde vamos ver quem vai vencer para ver se o dinheiro volta a ter valor ou não. Geralmente, o país que perdia, a moeda praticamente perdia o seu total valor, dado que provavelmente os bancos seriam luteados e outras coisas aconteceriam. Até que, com o passar dos anos, dado a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, os Estados Unidos entra em guerra com o Vietnã, fazendo com que fosse necessário mais impressão do papel moeda, o que fez um pouco perder a força desse lastro em ouro. Só que o que aconteceu? A guerra, né, a gente sabe que se prolongou por muitos anos. E se a gente olha, por isso o exemplo da França que eu dei antes, eles já tinham tomado golpe uma vez. E eles perceberam que os Estados Unidos estava emitindo muito papel moeda. E eles decidiram enviar um navio de guerra, assim, com milhões de notas de dólares, para fazer essa troca por ouro do Banco Central dos Estados Unidos. E outros países começaram a fazer essa mesma coisa.
A França começou em 1669 e em 1971 o Richard Nixon, presidente da época, anuncia na TV que ele vai temporariamente tirar o lastro em ouro em dólares, o que na época era aproximadamente 35 dólares, valiam uma onça de ouro, que se a gente convertesse para grama é 28,35 gramas de ouro. Era o poder do lastro de ouro do dólar da época. E isso foi abolido temporariamente. Só que essa abolição temporária está até os dias de hoje. O que me leva a trazer uma frase para vocês do economista Milton Friedman, onde nada é mais permanente do que uma política temporária adotada pelo governo. E essa frase me faz refletir muito até mesmo nos dias de hoje, como por exemplo o aumento dos impostos ridículos que a gente tem aqui no Brasil. Eu nunca vi imposto ser reduzido, praticamente, dado que ele foi criado. Então, mesmo que dizem, é algo temporário, eu vou taxar os produtos da China de forma temporária, depois acaba. Acho muito difícil voltarem nisso, dado que a máquina do Estado precisa de muito dinheiro e essa medida temporária, caso desfeita futuramente, vai sofrer os próprios bancos do Estado. E o porquê disso, né? A gente tem 3 formas que os estados se financiam atualmente, que é aumento de impostos, emitir mais dívidas e criar mais moeda. Qual o problema do aumentar impostos? Nenhum estado pode colocar 100% de imposto, afinal ninguém vai querer produzir, né? Se eu vender uma coisa por R$8, eu tenho que pagar R$8 de imposto, o que não faz sentido. E mesmo que esses impostos não sejam, tão altos, 100%, se eles chegam a um nível menor, mas ainda assim 50%, 40%, 30%, a população vai olhar para um outro lado e tentar sonegar, tentar sair do país, porque em outro país esse imposto é menor. E a gente tem um outro conceito, que é a curva de Laffer, onde até um certo ponto do valor do imposto a gente tem muita arrecadação. A partir do momento onde esse imposto aumenta, a arrecadação diminui. Por quê? Porque as pessoas pararam de produzir? Não, porque elas encontram outras formas de contornar esse aumento do imposto para pagar menos imposto. Um exemplo disso eu vou aumentar em 10% o valor dos produtos de um mercado, fazendo com que o mercado pague mais imposto. E o mercado olha e fala, bom, se vai aumentar 10% e minha renda mensal é de 10 milhões, eu tenho 1 milhão para gastar com advogados, peritos financeiros e etc., contadores principalmente, para ver como eu consigo não pagar esse aumento de 10% de imposto. Afinal, dado que o imposto vai ser fixo, todo ano ou todo mês você vai ter que pagar esses 10% a mais, fazer esse investimento faz com que, com o decorrer do tempo, você ganhe mais dinheiro, pagando menos imposto. A outra alternativa que a gente tem é a emissão de mais dívidas. O que são essas dívidas públicas? São os títulos públicos, mais conhecido. A gente vai estudar futuramente, que são a renda fixa. A gente tem títulos que pagam uma determinada taxa, dado que você dá o seu dinheiro para o Estado, para ele investir em infraestrutura, pagar as dívidas deles, da forma que eles quiserem. A questão é, o seu dinheiro vai ser emprestado para o Estado, de forma que você vai receber uns juros, vai receber uma devida compensação no futuro, e esse dinheiro está parado, está na mão do Estado. Então faz com que controle a inflação, controle algumas partes econômicas dentro do país. E a terceira alternativa, dado que essa emissão de dívidas não pode ser infinita, porque se emite mais, os juros vai ter que aumentar, e juros muito altos, chega alguma hora que você olha assim e fala, eles não vão conseguir pagar esse dinheiro, o que traz problemas financeiros para o país. E a terceira opção, que todo Estado pode fazer, é criar mais moeda. E geralmente ela é muito mal compreendida pela população no geral. Muita gente acha que é só criar mais dinheiro, mas na realidade não. Criar mais dinheiro causa mais inflação, perca do valor da moeda, como a gente já viu anteriormente. E dado que, principalmente quando não tem um aumento na oferta de bens e serviços. Como seria um exemplo simples disso, de não ter esse aumento na oferta dos bens e serviços e ter maior aumento de moeda num país? Vamos imaginar que hoje em dia o quilo do tomate esteja em R$10. Isso quer dizer que 10 toneladas de tomate são produzidas por ano. Vamos imaginar que seja isso. Então eu tenho 10 toneladas de tomate produzidos, fazendo com que o custo seja R$10 o quilo no mercado.
e eu tenho R$ 10 no meu bolso. Com esses R$ 10 eu vou no mercado e compro 1 quilo, certo? Só que agora, magicamente, o dinheiro duplica, né? O Estado imprime mais dinheiro, então agora todo mundo tem, em vez de 10, R$ 20. Isso faz com que o preço do tomate precise ser reajustado. Afinal, não é mais a mesma situação econômica. Antes eu tinha, vamos imaginar assim, R$ 100 por pessoa. Agora eu tenho 200. Então o tomate precisa se valorizar também, eu preciso aumentar o valor do produto para que ainda faça sentido o tomate ser vendido num valor justo. Por quê? Eu não aumentei a produção do tomate. O tomate ainda, eu só tenho 10 mil toneladas de tomates produzidas. Então, eu não aumentei a quantidade de tomate no mercado para o preço dele abaixar. A questão é, a população tem mais dinheiro, só que eu ainda tenho pouco tomate produzido. Então, o tomate também tem que subir de preço para fazer esse sentido. Senão, eu posso imprimir dinheiro a rodo e todo mundo vai ter dinheiro para comprar as coisas do mercado, sendo que as coisas do mercado têm o seu custo. E esse custo também vai aumentar, dado que tudo é uma troca monetária, eu vou comprar fertilizante, etc., e tudo fica mais caro, já que tem mais dinheiro circulando. E esse aumento da oferta de moeda, né, mais moeda sendo impressa, tem um efeito. Ele gera um efeito chamado o efeito Cantillon. Como a gente consegue ver no slide, o aumento de oferta de moeda cria uma subida de preços de forma desigual e tende a beneficiar aqueles que se encontram mais perto da injeção monetária. O que isso quer dizer? Quando eu coloco mais moeda, o dinheiro, o governo imprime mais moeda, essa moeda não é distribuída de forma igualitária. Não é como se o salário das pessoas, de todo mundo, fosse subir. O que acontece vamos imaginar que por algum motivo o governo brasileiro precisa criar R$ 1 trilhão. Isso vai aumentar o preço das coisas? Depende. Se eles criarem, imprimiram lá R$ 1 milhão e guardarem numa sala fechada, nada acontece. Afinal, esse dinheiro está lá e não está sendo usado por ninguém. Só que aí, desses R$ 1 trilhão, eles pegam metade e dão para uma empreiteira. Essa empreiteira vai fazer obras de infraestrutura e etc. no país. Então, essa empreiteira ela vai começar a gastar com concreto, com outros produtos. Sendo que não tinha essa competição, passou a ser uma competição desleal. Do nada, uma empreiteira agora está com muito dinheiro, está começando a comprar esses produtos que são escassos, né? A gente não tem concreto infinito. Então, o valor do concreto começa a subir. E com isso, as outras empreiteiras já são diretamente prejudicadas, né? Pois o valor do concreto subiu e elas não têm mais tanto dinheiro assim quanto tinha antes. E isso vai seguindo um efeito cascata, igual a gente consegue ver aqui na imagem. A gente tem o Banco Central, onde ele vai emitir a moeda e vai entregar, por exemplo, para um estado. Então, beleza, aqueles estados estão com mais dinheiro. Logo em seguida, eles vão entregar para empreiteiras, vai para o mercado de capital e no final, isso tudo vai chegar, por exemplo, no agronegócio. Então, eu vou lá, vou comprar mais semente, vou produzir mais alimentos. Só que as sementes, com isso, vão passar a ficar mais caras em outros lugares, dado que é escasso a quantidade de sementes. Então o produto fica mais caro, o custo, fazendo com que no final das contas fique mais caro no mercado. Então uma pessoa que não investe, porque imaginamos que tem o título, né, as dívidas públicas. O Estado pode imprimir dinheiro para pagar esse cidadão. E a gente já percebeu que no final das contas, imprimir mais dinheiro e esse dinheiro ser circulado vai gerar futuramente um aumento de preços. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, eu quero dar um exemplo que eu acho que é mais esclarecedor. Vamos imaginar que eu sou da prefeitura de uma cidade, eu sou prefeito, e o Estado me deu dinheiro, me deu R$ 100 milhões para investir onde eu quisesse. E eu tenho um amigo meu que tem um restaurante. O restaurante dele é grande, mas a gente tem concorrentes pela cidade, né? Vamos imaginar que seja uma pizzaria. O que a gente tem na pizzaria geralmente? Farinha de trigo, tomate e esses dois. Vamos manter limitado esses dois ingredientes. E eu vou lá e entrego desses 100 milhões que o Estado me deu, eu vou entregar 3 milhões na mão do meu amigo, para ele fazer evento, para ele, para ajudar a população. Vamos botar a prefeitura, em conjunto com a iniciativa privada, vai bancar algumas coisas. E beleza, a gente distribui pizza,
qual que é o problema nisso aqui? Distribuir pizza é o problema? Não, o problema é, beleza, esse cara vai ter que produzir mais. A gente tem uma quantidade limitada de tomate e farinha nos mercados. Só que ele tem que fazer as pizzas para fazer esse evento, etc. Distribuir as pizzas. Então ele vai no mercado, vai comprar tomate. Vamos imaginar que ele acaba com o estoque de tomate e acaba com o estoque de farinha. Como que os concorrentes vão competir com isso? Bom, eles vão ter que comprar também. Só que agora o mercado percebeu, pô, tá tendo muito tomate. Tomate está sendo muito usado e os nossos fornecedores não conseguem suprir essa demanda. Então, a demanda por tomate aumenta, a demanda por farinha aumenta, só que a quantidade de farinha e tomate ainda é a mesma, fazendo com que no final os concorrentes sejam prejudicados. A mesma coisa com a gente. Como esse dinheiro geralmente não vai para um restaurante, igual o exemplo que eu dei, ele vai sendo borrifado, igual está aqui na imagem. Então, no final das contas, o consumidor final, que sou eu, vou perceber esse aumento de preço em algum momento. E esse aumento de preço vai chegar por mim por último como se fosse uma bomba. Bom, todo mundo começou a produzir mais, todo mundo começou a fazer mais dinheiro, só que tudo ficou mais caro, dado a escada. E como se tudo ficou mais caro aqui, quem paga o preço no final? O consumidor final, que é a gente. E que problema esse ciclo, né, que geralmente acontece muito na sociedade hoje em dia, pode vir a gerar. Como a gente tinha visto antes, as funções da moeda eram unidade de conta, um meio de troca e principalmente uma reserva de valor. Se eu deixasse dinheiro debaixo da cama, né, no colchão, e tirasse daqui 10 anos, provavelmente eu não ia conseguir fazer a mesma compra no mercado. E isso é um problema. Se o dinheiro passa a perder essa característica de uma reserva de valor, a gente vai parar de usar ele como meio de troca. E a unidade de conta dele também não tem mais muita utilidade. Um exemplo disso, se eu não me engano, é em Cuba, onde foi gerado muito dinheiro, então você tem lá 1 milhão de pesos cubanos. Só que isso não compra nada praticamente no mercado. Outro exemplo disso também acho que alguns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de viajar brevemente para a Argentina. Minha família foi para lá e eles me levaram juntos. E lá a gente teve essa crise financeira da Argentina, onde o peso, a moeda deles, pesos argentinos, passou a valer muito pouco, né? Dado instabilidade estatal e por aí vai. E lá eles recebiam em reais. Então a gente tinha a opção de pagar com pesos argentinos em reais, se eu não me engano até mesmo em dólar. E o que acontecia? Se eu fosse pagar na moeda deles, convertendo, eu pagaria R$150 no jantar. Se fosse pagar em real, que é a nossa moeda, eu pagaria R$70, bem mais barato. E se eu fosse pagar em dólar, eu pagaria, sei lá, $10, não sei, menos do que a conversão em real, vamos dizer assim. Então, a moeda passa a não ser mais essa reserva de valor, fazendo com que ela não queira ser mais usada como meio de troca pela população. Tanto que era muito comum, e acho que hoje em dia não é mais, dado que o Milei está restaurando o país de certa forma, só que a gente tinha, vou vender uma casa na Argentina, a pessoa não queria receber em pesos, queria receber em dólar, o que gera essa insegurança também econômica num país, essa maior impressão de moedas. Outro exemplo que a gente tem também dessa maior impressão de moedas foi no período da pandemia, onde os Estados Unidos imprimiu mais moeda do que em 200 anos de dólares. Então vamos imaginar que todo ano eles imprimissem $100. Óbvio que é um cenário de exemplo. Nesse ano em específico, o ano da pandemia, eles imprimiram $20 mil. Muito dinheiro perto da quantidade que eles imprimiam nos 200 anos passados. Então, teve essa desvalorização do dólar de certa forma. Só que da mesma forma, a gente viu que o dólar se valorizou em relação ao real. Por quê? Porque o Brasil também teve que imprimir muito dinheiro para ajudar as famílias. Teve o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro disponibilizou, e outras coisas. Então, se todo mundo está imprimindo dinheiro, é a mesma coisa, né? Beleza, o dinheiro fica pau a pau no quesito valorização entre uma moeda e outra. Só que se os Estados Unidos só precisou imprimir $10 mil, o Brasil precisou imprimir R$100 mil para arcar com uma crise, qual moeda você acha que vai se desvalorizar mais? Eu diria que é o real, pois ele teve que imprimir muito mais dinheiro para solucionar o mesmo problema. Então, com tudo isso, a gente chega num resumo da verdade sobre o dinheiro, que é basicamente
não há qualquer lastro real em escassez. Que hoje em dia o dinheiro não pode ser trocado por ouro, sendo que ouro é escasso. Então, hoje em dia não tem mais esse lastro em escassez do dinheiro. Não tem limite para a criação do dinheiro, afinal o Estado pode ir lá apertar um botão e pronto, temos mais R$1 trilhão rodando na nossa economia, e com mais dinheiro sendo criado, ele tende a se desvalorizar em relação a bens e serviços, o que é o fenômeno da inflação que a gente vai estudar na próxima aula. E é muito importante entender sobre ele para a gente não perder dinheiro no quesito, no próximo ano o meu poder de compra vai ser menor. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o Luiz Carrilho do Criando Histórias. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, foi interessante para você, algum conhecimento novo, ou apenas uma revisão que você achou legal, eu gostaria que vocês dessem um like, se inscrevessem no meu canal e também comentem aí no vídeo o que você aprendeu, o que você achou interessante, ou algum fato novo, algo que eu não conheça, ou que você só queira compartilhar, teve esse outro caso também. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Então, muito obrigado e até a próxima aula sobre inflação.